Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito do Decreto 9785 de 2019, que modificou as regras para aquisição e uso de armas e munições do Brasil, né? Ela tem uma interferência direta no Estatuto do Desarmamento, como nós vamos comentar mais adiante, né? Em fevereiro nós postamos um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre um outro decreto, né? O primeiro decreto falando sobre posse de arma, que é o Decreto 9685 de 2019, né? Que já tinha ali trazido algumas alterações e ampliações interessantes, enfim, né? A respeito dessa temática. Aliás, nesse vídeo a gente faz a diferenciação entre posse e porte, então dá uma olhada lá, né? Porque o objetivo hoje é falar um pouco mesmo dos principais aspectos desse novo decreto, do decreto 9785 de 2019, que vem aí dentro desse projeto do governo da liberação ou da ampliação, pelo menos, de acesso ao porte e à posse de arma. Bom, esse decreto recente, o 9785 de 2019, ele vai dispor sobre aquisição, cadastro, registro, posse, porte, comercialização e sistema de gerenciamento de armas, e ele vai interferir consideravelmente no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Quais são os principais pontos e geralmente os pontos de polêmica desse decreto? Primeiro, ele aumenta o limite para aquisição de munição, né? O artigo 19, parágrafo 1º do decreto vai aumentar para 1.000 cartuchos por ano, né? A limitação anterior era de 50, né? Então esse é um ponto enfim, né, de discussão a respeito do decreto. O segundo e talvez o principal ponto de discussão é a ampliação do rol de pessoas autorizadas a portar arma com fundamento em efetiva necessidade, né? Então, preencher os requisitos legais do decreto complementado pelo Estatuto do Desarmamento, essas pessoas têm direito ali a receber o porte da arma, a portar arma. Quem são essas pessoas? Eu destaquei algumas porque eu achei mais curiosas, assim, né? Mais interessantes. Mas na verdade é uma lista bastante considerável, uma lista grande de pessoas que passaram a receber esse benefício. Bom, primeiro, colecionadores, caçadores, funcionários da administração penitenciária, do sistema socioeducativo da Fundação Casa, representantes do executivo, legislativo de todos os entes da federação, advogados, oficiais de justiça, jornalistas que atuem em coberturas, enfim, né, em matérias policiais, caminhoneiros, agentes de empresas privadas e de segurança, enfim, a lista é bem grande, como eu já mencionei. O próprio presidente da República, né, essa ampliação acaba sendo bastante criticada, e o próprio presidente da República disse que esse projeto não é um projeto de segurança pública, que aqui ele está lidando com uma questão de exercício de liberdade individual, de ter ou não a arma ali, de poder utilizá-la em uma situação de defesa, segundo ele. O artigo 24, inclusive, desse decreto, ele vai dizer que proíbe o uso ostensivo ou sob efeito de álcool ou drogas, né, da arma. Só que isso é bem complicado, enfim, bem difícil de fiscalizar, na verdade. O decreto ainda fala que a perda, furto ou roubo da arma deve ser comunicado em 24 horas para a Polícia Federal, sob pena de responsabilidade do proprietário ou do responsável legal pela arma, o que também é bem complexo de se determinar, né? De se viabilizar essa responsabilidade, né? Porque além de eu ter a minha arma roubada ou furtada, enfim, né? Eu ainda corro o risco de responder, né, de alguma forma, né, não especificada no decreto, por essa situação. Complicado. Depois, o terceiro ponto aqui, que eu acho que é um ponto também bastante polêmico, é a questão da ampliação das armas de uso permitido, né? Algumas armas eram consideradas armas de uso restrito, cujo porte ou posse eram proibidos, né? E passaram a ser armas de uso permitido, por exemplo, a pistola .40, .45, né? E isso com certeza deve gerar ali revisões de condenações por porte ou posse de arma de uso restrito. Então isso é um ponto também a ser analisado. O quarto ponto é o uso de arma em toda extensão da área particular do imóvel, né? Até então a gente tinha apenas para a questão do interior da residência, ele ampliou para toda extensão da área particular. E o último ponto, que eu acho que é bastante controvertido também, que é a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos, né, que antes necessitava de uma prévia autorização judicial e agora
basta uma autorização dos responsáveis legais. Enfim, também é um ponto bastante polêmico de incentivo de alguma forma à violência, enfim. A questão é, o decreto ele extrapolou os limites da lei, né? A gente já tem até agora, por enquanto, pelo menos, a ação direta de inconstitucionalidade 6134, que discute a questão da usurpação dos poderes do Congresso Nacional e o desrespeito à separação de poderes, alegando que essas alterações e ampliações só poderiam ter sido feitas por meio de lei federal produzida pelo Congresso Nacional. E sobre o mesmo tema nós temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental 581. Então resta-nos agora esperar aí, né, as discussões a respeito da constitucionalidade, viabilidade, adequação desse decreto à Constituição Federal, enfim, e ao nosso sistema como um todo. Bons estudos e até a próxima!